Meus amados irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 13 de maio de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário e o texto bíblico encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que nos diz o seguinte: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Glória a Jesus. Meus queridos, a fé é o firme fundamento, com certeza, das coisas que se esperam. Glória a Jesus. Qual era o firme fundamento de Abraão, irmãos? Não era emoções passageiras, não, irmãos, nem apenas o desejo de ser abençoado, mas a confiança no Deus grande, poderoso e inabalável, que falava e não mentia. Aleluia! Ele pode subir o monte com Isaac, porque cria que o mesmo Deus que prometeu era poderoso, irmãos, para guardar a promessa, mesmo diante deste sacrifício. O seu coração repousava no caráter fiel do Deus que ele servia, do seu Senhor, e isso fez permanecer firme no dia da prova. Glória a Jesus. E o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, o versículo 29, ele vai, ou melhor, no versículo 19, ele vai dizer: e daí também, em figura, ele recobrou. Glória seja dada ao nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, no capítulo 11, versículo 1, declara que a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ora, isso demonstra a natureza do único tipo de fé aceita por Deus, irmãos, que triunfará na pior das situações. Glória a Jesus. É uma fé que crê nas realidades espirituais, leva à justiça também, que busca a Deus, irmãos. Esta fé também crê na sua bondade, que tem confiança na sua palavra, que obedece os seus mandamentos, que vive segundo as promessas de Deus. Olha quanta coisa boa quando esta fé está em ação. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, isto é a base sólida sobre a qual a esperança descansa. Assim como Abraão firmou-se na promessa, também encontramos estabilidade no Deus, aleluia, que já declarou a sua palavra e nas suas aparências, né? E nas suas experiências. Louvado seja o nome do Senhor. A fé sustenta, irmão, o crente no intervalo entre o que o Senhor disse e no dia em que veremos o cumprimento da mesma, porque ele vela para cumprir com a sua palavra. Glória a Jesus. Irmão, lembra o que Deus falou para Jeremias no capítulo 1, versículo 12? Aleluia, ele diz: disse-me o Senhor, viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma tensão, irmão, santa nesse versículo. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e, ao mesmo tempo, prova das coisas que não se veem. Pela fé, o invisível torna-se certeza no nosso coração, e aquilo que o olhar natural não alcança passa a ser realidade interior. Abraão não enxergava o cordeiro, mas cria no Deus que provê. Não via o futuro, mas caminhava com quem já contemplava pela confiança das promessas divinas. Por quê, irmãos? Porque nós andamos por fé e não por vista, e Paulo deixou isso registrado na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Assim também a nossa caminhada cristã, nós devemos avançarmos, sustentarmos por um fundamento, irmãos, que ainda não vemos plenamente, mas que já é real no Deus que nós servimos, no Deus vivo. Viver pela fé, irmãos, e abraçar essa experiência espiritual, ser guiado por um firme fundamento que ainda não alcançamos, mas que certamente alcançaremos de Cristo Jesus. O crente, irmãos, caminha com o coração aceso pela esperança, crendo que verá em breve o que hoje apenas espera
em oração. Glória a Jesus. Você está orando, você está crendo, então aguarde, creia tão somente que Deus irá realizar o milagre na tua vida. Quem confia no Senhor jamais será confundido, porque Ele honra. Glória a Jesus. A fé é simples, irmãos, perseverante do seu povo, pois Ele é fiel. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 11, ele vai dizer, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.